É, a gente está no livro, né, Transição Planetária, né, do Divaldo, né, que na verdade o escritor é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e a equipe espiritual tinha se reunido, né, eles estão passando aquele trabalho de auxílio na reencarnação de vários espíritos, né, para trabalharem por um mundo melhor, né. E no intervalo das tarefas eles estavam indo visitar uma casa espírita na Terra. E, e o coordenador dos trabalhos, né, que era o Dr. Silvio, começou a fazer uma preleção, né, para a equipe espiritual. Então, continuando daqui, ninguém mais feliz do que Jesus, no entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou das questões pertinentes ao reino dos céus. Pontualmente, a hora estabelecida, em respeito aos compromissos de todos, o diretor da casa deu início à reunião de estudos, convocando os presentes à oração gratulatória e solicitando inspiração para os labores da noite. À medida que falava com unção, foi aureolado por delicada luminosidade que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite, que abordou a palavra do filho pródigo. Lendo com cuidado o texto e, de imediato, interpretando-o em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e, especialmente, do espiritismo. Novos ângulos foram abordados, sutilezas ocultas nas lições foram expostas, atualizações dos ensinamentos tiveram seu momento de apresentação. Tudo isso numa linguagem escorreita e em tons coloquiais, levando os ouvintes atentos a reflexões interiorizadas que os iriam auxiliar a entender o significado profundo das mensagens de Jesus. Entremeando a dissertação com observações joviais, vez que outra, numa metodologia pedagógica saudável, que não diminuía a gravidade do conteúdo, inspirado por nobre estudioso do nosso plano, a todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. Ao terminar, a psicosfera ambiente era de paz, abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes, quando os médiuns dedicados ao mistério tomaram suas posições em diferentes lugares, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sentidos absorviam e distribuíam, iluminando todo o amplo espaço. Familiares desencarnados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram, enquanto esses oravam afervorados e, ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Em continuidade, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala contígua, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram adrede selecionadas pelos atendentes fraternos. Sempre acompanhado por abnegados mensageiros do nosso plano, sob orientação do seu mentor, ofereceu o pábulo alimentício da palavra do Evangelho, com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se
se encarregavam, de anotar o endereço de cada paciente, a fim de prosseguirem auxiliando-o com os recursos de que são portadores. A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presentes em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar com alguns amigos que o acompanhavam no mistério, enquanto ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. Embora as instalações fossem cercadas no plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão, e nos outros setores, espíritos afervorados ao dever continuaram em atendimento aos necessitados de toda a ordem. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sobre falsos pretextos, porquanto mudança de atividade, despertando novos estímulos emocionais. Também funciona como renovação de energias. Aqui eu só vou fazer um pequeno comentário, né, nessa parte que a gente leu. Eu achei muito interessante, né, ser colocada, né, que a leitura seria o filho pródigo, né? Porque eu encaro todos nós aqui, fazemos parte desse grupo, na verdade, como filhos pródigos, né? Que saímos para fazer as nossas experiências, como que conhecer o mundo ao nosso redor, e agora estamos retornando, né, para aquilo que realmente nos importa, né? Que nós vamos reconhecendo que realmente faz parte da nossa essência, do nosso trabalho real. E dois outros aspectos que ele citou aqui: o compromisso, né, com o horário, né, dos trabalhos, né, como tudo segue uma sequência, uma preparação. Então, se você não tem respeito a isso, você acaba atrapalhando as tarefas. E ele também fala da limpeza, da preparação, né? Então, tudo isso serve para a gente entender como a espiritualidade, né, mexe em tudo que é necessário, prepara os mínimos detalhes para que os trabalhos, para que as reuniões, para que tudo aconteça conforme programado. E, às vezes, a gente se distrai com coisas que não deveriam interferir nesses processos, nos nossos próprios trabalhos, né? E isso acaba atrapalhando toda a programação daquele evento, né? Seja ele qual for. E isso a gente tem que ter bastante atenção, né? Que a preparação deles é minuciosa. E nós temos, por obrigação, ter um respeito enorme por esse aspecto. Muito boa a colocação. Eu costumo usar um exemplo do Banco da Praça. O Banco da Praça é do povo, como se não fosse nosso, né? E quando você faz essa reflexão do filho pródigo e coloca que nós somos esse filho que está retornando à casa do pai, Silvio, que magnífica inspiração. E é isso mesmo. A gente está colocando. E para isso a gente tem que estar preparado, tem que estar com a casa asseada, com o nosso corpo, né? Com a nossa mente asseada, com o nosso espírito ansiado, preparado, limpo, sabendo que a gente está voltando para a casa do pai. Né? Nossa, Silvio, você sabe que eu nunca tinha pensado assim? Que bacana, isso aí. Assim, não, mas também não é uma ideia que eu tenho de muito tempo, não. Eu fui aprendendo isso aqui com os nossos encontros, né? Aquele aprendizado eterno, né?
E hoje eu achei muito legal, né, da leitura dele ser esse ponto, né? Porque, afinal de contas, o que nós somos? Né? Nós já saímos, fizemos um monte de lambança por aí, né, todos nós. Aí, de repente, a gente, poxa, peraí, por que eu estou indo nesse caminho? Outra mais fácil, eu não machuco o meu pé, eu não caio, eu não levo tombo, né? E E, como a e gente aí, tem oportunidade. eles não param de dar oportunidade, né? Então, na verdade, nós somos, por enquanto, até exagerando, eternos filhos pródigos, porque mesmo a gente volta, de vez em quando a gente dá uma olhada para trás, aí não, peraí, vou aqui, não, aí dá outra olhada para trás, então a gente, por enquanto, somos eternos filhos pródigos. E ele está lá, toda vez que a gente vira na direção dele, ele abre os braços e nos acolhe. Agora, e como essa... agora eu vou entrar numa outra historinha de João e Maria, que ele foi deixando as migalhas, as pedrinhas, né, para voltar para casa, deixando um rastro para que ele pudesse, uma sinalização para que ele pudesse retornar. Como o pai nos deixa essas pedrinhas, né, esses sinais de como voltar para junto, né, para casa. Como filhos pródigos, podemos seguir aquelas pedrinhas, aqueles sinais para retornar à casa do pai. Que legal. Acho que foi até você que falou um dia desse, né? Que tem há sinais em toda parte, né? Em toda parte. Quer dizer, se a gente souber lê-los, né, a gente nunca perde o caminho. Né? Nossa. Você me trouxe uma nova reflexão aí sobre a história do filho pródigo. E eu já li tantas vezes essa história do filho pródigo. Obrigado, Silvio. Na verdade, todas as histórias que a gente lê, elas se encaixam perfeitamente em algum momento das nossas vidas. Qualquer história que você possa relembrar, que você já leu em livro, que alguém te contou, se você parar e buscar no fundo da memória, você consegue ela encaixar, seja ela para o bem ou para a desarmonia. A gente sempre consegue encaixar, o que mostra que nós estamos num crescimento constante, numa efervescência de sentimentos, de vibrações, que vão se equilibrando a cada dia. E a cada dia a gente vai conhecendo um aspecto novo de nós mesmos. E quando a gente reconhece um aspecto novo em nós mesmos, nós aprendemos a reconhecer nos que estão ao nosso redor também. E assim vai. Essa é a beleza desses nossos encontros. Magnânimo. Vamos lá. Embora as instalações fossem cerradas no plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão e nos outros setores. Espíritos, afervorados ao dever, continuaram em atendimento aos necessitados de toda a ordem. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos. Porquanto, mudança de atitude, despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. A noite avançava quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao mistério era significativa. Havia-se encerrado um labor e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Pessoal, estão numa casa espírita, onde os trabalhos foram todos conduzidos com amor,
dentro de uma programação, de uma preparação, tudo, mas para seguir um outro tipo de trabalho dentro da própria casa, técnicos especializados em limpeza psíquica ambiental têm que ir lá e preparar o ambiente para que isso seja realizado, né? Sim. E pelo título a gente já vê que a coisa chama encrenca, né? O enfrentamento com as trevas, né? Mas não pode fugir dela, né? Não. Elas tanto fazem parte do nosso dia a dia, né? Como é fundamental que a gente esteja sempre, como o pai, né, está sempre de braços abertos para o filho pródigo, nós estamos começando a perceber isso, devemos, por amor, né, por gratidão, estarmos sempre de braços abertos a essas sombras, porque a qualquer momento pode sair algo dali que precisa do nosso abraço. Sim. O enfrentamento com a treva. Os membros que foram convocados entre os encarnados eram companheiros adestrados do socorro aos espíritos renitentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. O médium Joseval, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado, como se encontrava, com os desdobramentos parciais, pelo sono fisiológico e com as realizações espirituais em nossa esfera de residência. Jovial saudou-nos a todos, demonstrando especial carinho em relação a este modesto narrador e colocando-se inteiramente à disposição do Dr. Silvio, que deveria dirigir a atividade programada. Nesse Comenos, um dos vigilantes que se encontravam à porta de entrada da instituição veio notificar-nos que o grupo de rabinos judeus acercava-se, apresentando-se de maneira pomposa, com indumentárias extravagantes, e o sumo sacerdote, Eliakim Ben Sadoc, à frente, caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma carantonha de ódio e soberba, acolitado por mais de uma centena de outros chefetes, igualmente portadores de semblante ferozes. Alguns com visíveis deformações. Deteve-se à porta principal. Cães amestrados, que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas, em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores, evitaram que grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste corte gerassem qualquer embaraço. Peraí, eu não entendi bem. Esses cães amestrados estão do lado de quem? Pois é, ficou meio confuso, mas parece que é da casa espírita mesmo. É, né? Eu também achei confuso, mas eu achei assim, tão inusitado. Porque o que aconteceu? É uma caminhada. Anteriormente, já deveriam ter passado por outras circunstâncias, né? Mas eles estão a trabalho da casa espírita, né? Da casa do bem-querer. Interessante. Né? Aqui eu vou fazer até um pequeno parêntese que não tem diretamente a ver com o texto, mas tem a ver com o contexto, né? Ele estava falando aqui do médium, né, que desdobra, né, que vai lá e trabalha e já está acostumado a ligar. Então, isso é muito comum, isso acontece com todos nós, né? A gente vai dormir, desdobra, vai trabalhar, cada um trabalha, às vezes, em áreas totalmente diversas, às vezes a gente está trabalhando no mesmo serviço, e isso cria um momento em que, muitas vezes, você
acaba se ligando a espíritos que estão sendo atendidos. Ou eles se ligam antes, né, até chegar o momento de serem tratados, ou naquele momento eles se ligam para que o tratamento seja continuado. Sim. E isso é uma coisa que, às vezes, pessoas com mais sensibilidade podem perceber. Né, foi quarta ou quinta, né, que o Romulo perguntou, está tudo bem com você? Eu falei, não, está tudo tranquilo, está tudo normal. Você falou, não, que a cor está diferente. Às vezes isso acontece, quem tem percepção vê que tem alguma energia diferente ao seu redor, mas que, na verdade, aquilo não está te afetando, você não está sentindo nenhuma carga, nenhum mal-estar daquilo, mas ela está ali, de alguma forma, ligada a você. Eu acho que provavelmente, eu me toquei disso depois, pode ser algum tipo de espírito ligado, esperando o momento de ser atendido, mas é que na verdade, não estava me causando nenhum mal-estar, mas que estava ali na minha esfera vibracional e você conseguiu captar. De alguma forma, você percebeu que tinha alguma coisa que era diferente ali, mas assim, que não estava me afetando. Então, isso é muito comum. Quando a gente está em equilíbrio, né? Quando a gente está bem centrado, não é que está em harmonia com você, mas não te afeta, ela só possibilita. Mas ela, de uma certa forma, tem uma certa interferência. Não, sim. Mais ou menos, mas sempre tem, né? Se a gente mantém a harmonia, o campo vibracional desse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de amor, aí essa outro pode estar até buscando esse amor, né? E que a gente que é o nosso papel aqui, distribuir esse amor, esse carinho. Eu lembrei disso, porque principalmente quem trabalha com essas reuniões de atendimento de espíritos mais renitentes, é muito frequente isso, né? Sim. E, na verdade, minha vida toda foi nessa área, né? Eu sempre tive ligado a grupos de desobsessão, de apometria para desobsessão, então é uma coisa que mais ou menos, né, se torna frequente. Você diz, pô, estou com dor aqui, estou no mal-estar, estou com uma irritação hoje. Que a gente já começa a botar tudo na conta dos outros. Não, isso não é meu, não, isso é dos outros. Pode ser até que seja tudo teu, mas tu já bota direto na conta dos outros. É verdade. Isso é uma mania nossa. Mas vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Então, chegando à área fronteiriça, a porta de entrada tomaram ridícula posição de combate. Nos antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra e em gritaria selvagem que repercutia em todo o ambiente, pareciam aguardar a voz de comando. Venerando a entidade feminina, acercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou com a simplicidade das suas vestes. A irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a adentrar-se no recinto, onde era aguardado com respeito e afetividade, sendo permitida também a entrada de alguns membros de seu séquito, que, confessamos, era estranho e sombrio. Carregando volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, entregou-os a um dos auxiliares, seguindo após a anfitriã gentil. 10 outros sacerdotes das antigas seitas que se derivaram do judaísmo na Europa igualmente tiveram acesso à sala que os aguardava, enquanto ficaram furibundos e agitados os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores e subalternos. Nesse comenos, o diretor espiritual dos trabalhos exorou a Jesus. Senhor Jesus, augusto mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime caridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste dominadora. Não somos outros espíritos,
senão aqueles réprobos que te negamos, mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Hoje, novamente convocados pela tua misericórdia, ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos. E por isso, deixamo-nos conduzir pelas tuas santas mãos, cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelo interesses sórdidos de nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra suave e energética, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensiva, a fim de que não venhamos a dificultar a concretização dos teus planos para com os infelizes que somos quase todos nós. Silvio, acho que pode parar por aí, não? Tá. Então, não quer terminar a oração, não? Só falta isso aqui? Ah, beleza. Então vamos. Raiando a nossa madrugada, propicia-nos a incomum felicidade de ampliar os horizontes, ainda em sombras para a luz da verdade de que te fazes portador. O irmão que iremos receber, ao lado de outros que tombaram nos fossos profundos do ódio, guarda as lembranças do que lhe fizemos ontem, quando conspurcamos o teu nome com as nossas paixões. Apiada-te de todos nós, os teus servos humilíssimos, e sê conosco, a partir desse momento, através dos teus mensageiros sublimes, a fim de que consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. Que oração belíssima. Que assim seja. Que humildade, hein?